Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro dos Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 23, a primeira parte do versículo. E será essa a porção que, pela graça do Senhor Deus, hoje iremos expor. Então peço que todos acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, a qual diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E, ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Amém. Até aqui, meus queridos. Tendo já orado, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe neste momento, podemos então prosseguir, esperando nele que ele nos abençoe. Ora, meus queridos, nós temos exposto este livro aqui e vimos na última ocasião como o apóstolo Pedro saiu por toda parte,
Judéia, Galiléia, Samaria. E ele então saiu confirmando na fé aqueles que já tinham sido alcançados, especialmente aqueles trabalhados ali por Filipe, que tinha ido por aquela região evangelizar. E então, nós percebemos que Pedro, usado pelo Senhor ali, foi usado para alcançar ali a vida de Enéas, um homem que há 8 anos não andava. Depois ele foi usado para ressuscitar Tabita, também que estava morta. E depois ele foi usado para confirmar na fé um homem chamado Simão, o curtidor. Vimos que Simão era alguém marginalizado pelos judeus. Curtidor porque o seu trabalho era lidar com o couro de animais. Os judeus o tinham então por impuro, não o recebiam. Mas é exatamente ali que o apóstolo Pedro fica. E certamente o Senhor Deus já começa a trabalhar no seu coração acerca da obra dele na vida de pessoas que não estão mais no meio dos judeus, mas que foram alcançados pelo Evangelho. Até então, as conversões têm sido de judeus ou de pessoas de toda a região da Judéia ou da Galiléia, com exceção do eunuco, que não estava ali, que não morava ali na Judéia. Ele estava de passagem, ele estava voltando para a Etiópia. Mas praticamente todos eram judeus ou descendentes de judeus. Mas agora, nós percebemos então o Evangelho chegando ao primeiro gentio, a primeira pessoa que não era judia, Cornélio. E nós então olhamos em primeiro lugar, aqui vemos um paralelo. Cornélio recebe uma visão, Pedro recebe uma visão. Cornélio tem uma reação, Pedro, com dificuldades, ao fim tem uma reação também. São 2 pontos que podemos ver nesse texto. Em primeiro lugar, a visão de Cornélio e a obediência operada pelo Espírito. Sim, porque o Espírito é o protagonista aqui. Ele havia descido lá em Atos 2 e está agindo e edificando a igreja. É ele que opera no coração de todos que têm sido alcançados. Portanto, vemos em primeiro lugar a visão de Cornélio e a obediência operada pelo Espírito. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja no verso número 1 que diz o texto. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Eu não sei se você percebe, mas Lucas, o evangelista, não traduz o nome de Cornélio. Perceba, nós vimos quando ele ressuscitou, por exemplo, Tabita, e ele diz que quer dizer Dorcas. Ele está escrevendo, no início do livro nós vimos que ele está escrevendo a Teófilo, uma pessoa de língua grega. Então ele traduz para o grego, mostrando ali que Dorcas era uma judia. Então ele traduz ali o nome dela para a língua grega. Mas Cornélio não tem o seu nome traduzido, porque de fato não era uma pessoa judia. Mas quem era Cornélio? Diz o texto que ele era um centurião da corte, ele morava em Cesareia. Cesareia foi uma cidade que foi colocado esse nome exatamente em homenagem a Júlio César, cidade fundada por Herodes. E então havia ali, como ainda há hoje, todo um jogo de politicagem em que, uma vez que Herodes foi favorecido, ele então coloca o nome de Júlio César a fim de que ele continuasse tendo favores de Júlio César. E é verdade que a cidade ela é movimentada economicamente, movimentada socialmente por causa da influência de Júlio César, imperador. Havia ali muita cultura sendo desenvolvida. Portanto, era uma cidade grande. Cornélio era um homem que morava numa cidade grande. Cornélio era um homem que tinha uma alta patente no exército da corte italiana. Ele era um centurião. Ele tinha por volta de 100 soldados ao seu dispor.
para fazer tudo aquilo que ele ordenasse. Perceba, Cornélio era alguém que tinha tudo o que queria. O que atrai Cornélio a essa mensagem do Evangelho? Nós vemos que ele mora numa cidade grande. Nós vemos que ele tem muitos ao seu dispor. Mas perceba que o texto mostra que ele era um servo. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem simples. Embora fosse um homem de posses, era um homem simples. Era um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. Ele de fato buscava ao Senhor. E diz o texto, com toda a sua casa. E ele orava de contínuo a Deus. Cornélio não apenas orava, diz o texto que ele tinha o hábito de orar continuamente a Deus. Ele levava diante de Deus continuamente os seus motivos de oração. Seja a gratidão, seja necessidades. Ele levava diante do Senhor Deus. Era o hábito de Cornélio. Ele não se ensoberbecia por tudo aquilo que tinha. Ele se prostrava diante do grande rei. E isso ele fazia com toda a sua casa. Cornélio era um homem que lutava pela sua família. Cornélio era um homem que lutava pela sua esposa, pelos seus filhos. Com toda a sua casa, a sua fé era tal que não cabia em seu peito. Ele não se contentava em viver a fé de forma individual, mas ele servia a Deus. Ele era piedoso e temente com toda a sua casa. Cornélio se importava com o destino eterno da sua família. Ele entendia a sua função como líder do seu lar. Ora, aqui está diante de nós quem é Cornélio. Mas perceba que então Deus dá uma visão a ele. Que visão é essa? Pois esse é o nosso primeiro ponto. A visão dada a Cornélio e a obediência operada pelo Espírito. Veja o que diz então o verso de número 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio teve uma visão, mas ele não estava enganado. Veja que o texto disse que ele claramente teve essa visão. E durante essa visão, na hora 9, a hora 9 era exatamente a hora que os judeus iam orar, se reuniam para orar. É isso que nós vemos lá em Atos, no capítulo de número 3, quando Pedro e João vão subindo para a oração da hora 9. Isso é significativo. Cornélio, um homem que não era judeu, estava sendo influenciado por aquela mensagem entregue aos judeus, à igreja. E então ele se prostrava diante do Senhor na hora 9, e foi exatamente nesse momento em que ele busca ao Senhor em oração que aparece um anjo. Há um paralelo aqui entre as horas da visão. Enquanto Cornélio recebe essa visão quando ele orava, pois o texto diz que Cornélio orava continuamente. Não foi um evento em que, de forma surpresa, Cornélio estava orando. Ele orava continuamente naquela hora. E então veio a visão. Da mesma forma, Pedro, quando ele sobe ao eirado, nós ainda iremos ver no segundo ponto. Então, nós vemos que ali, justamente na hora da fome, o Senhor Deus entrega também essa visão. Perceba que então as visões são de acordo com aquilo que eles precisavam experimentar da parte de Deus. Cornélio orava continuamente, e é nesse momento da oração, algo que marcava a vida de Cornélio, que vem a visão. Então veja o que diz o anjo. Ele chama Cornélio, e Cornélio toma um susto. É interessante isso. Cornélio era alguém que levava diante do Senhor seus motivos de oração.
E certamente ele esperava que Deus respondesse às orações. Mas quando vem o anjo respondendo a sua oração e o chama pelo nome, diz o texto que Cornélio fixou nele os anjos e, possuído de temor, respondeu: "Que é, Senhor?" Ou seja, ele reconhece que é o Senhor. Cornélio sabe que agora ele está sendo visitado pelo Senhor através do anjo. E o anjo diz: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus." Cornélio toma um susto, embora ele pedisse a Deus continuamente. Mas perceba que a prática de Cornélio não era apenas de oração. Ele diz: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram até Deus." Isso nos lembra exatamente o que é colocado lá em Apocalipse, quando também é relatado o que acontece agora, exatamente agora, com os servos do Senhor. Apocalipse 8, versos 3 a 5, diz: "Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões." Esse foi o efeito das orações dos santos. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. As orações de Cornélio, não apenas elas, mas as esmolas, a misericórdia. Nós vimos que esmola aqui significa exatamente se compadecer da miséria alheia e doar-se, inclusive com seus bens e virtudes. Era isso que Cornélio fazia. Ele dava esmolas. E tudo isso estava sendo anotado diante do Senhor, subindo, subindo, subindo. E agora o Senhor responde. Ora, perceba que prontamente Cornélio, embora ele tenha ficado espantado, ele obedece. Ele recebe a visão e prontamente, operado pelo Espírito Santo, ele responde com obediência. Diz o verso 5 que o anjo então disse: "Manda mensageiros a Jope até Simão, onde ele está lá hospedado na casa de Simão, o curtidor." E diz o verso de número 7, logo se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Cornélio é obediente. Cornélio, ele temeu a presença do anjo, mas ele foi obediente. Esse caso me lembra exatamente de quando eu recebi esses dias uma notificação, onde eu moro, da prefeitura, e eu continuamente tenho pago os valores de IPTU, mas então chegou a notificação dizendo que havia débito e seria protestado em cartório, e eu fiquei obviamente preocupado, porque não seria meramente o meu nome, mas o nome da dona do apartamento que seria protestado. E eu lembro que eu coloquei aquela correspondência no local onde eu, passando, lembrasse. E no dia seguinte eu iria ligar para aquele número. E foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha várias coisas para fazer. Mas eu não deixei de ligar, porque eu sabia que era importante. Eu atendi a notificação. E graças a Deus não havia nada atrasado. Era um débito de um inquilino anterior que estava atrasado. Mas isso me fez perceber, e naquele momento o Senhor Deus me flagrou na minha falta de obediência para com outros mandamentos dele. Naquele momento eu pensei: Senhor, eu não tenho sido assim para com a palavra do Senhor. Foi muito rápido para eu ligar e resolver o problema do IPTU. Mas eu não tenho sido tão obediente como Cornélio, que ao ouvir o anjo enviou os soldados.
Cornélio é pronto em obedecer. É isso que vemos aqui em primeiro lugar. A visão de Cornélio, a visão dada a Cornélio e a obediência operada pelo Espírito Santo. Mas em segundo lugar, nós vemos a visão dada a Pedro e a obediência operada pelo Espírito Santo também na vida de Pedro. É verdade que de uma forma diferente. Pedro é uma figura muito interessante. Pedro não é para que apenas olhemos e perguntemos: ora, Pedro, por que você age dessa forma? Por que você é tão impulsivo, Pedro? Pedro é para que eu e você olhemos e vejamos ali nele. Esse é o nosso segundo ponto, a visão de Pedro e a obediência operada pelo Espírito. Diz o verso 9 que no dia seguinte, indo eles de caminho e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, uma espécie ali de último andar onde ele estava. E o que Pedro iria fazer? Ele ia orar, diz o verso de número 9. Ele subiu a fim ou com a finalidade de orar. Mas Pedro vai na hora do almoço. Pedro vai na hora do almoço. Ora, se a hora nona era a hora da oração, o equivalente às 15 horas da tarde, a hora sexta era exatamente meio-dia. Era exatamente nessa hora que Pedro vai a fim de orar. E é por isso que diz o verso número 10, estando com fome, ele quis comer. E enquanto ele preparava uma comida, talvez ali subindo um cheiro, enquanto Pedro estava naquele momento tentando orar, subia o cheiro do almoço. E aquilo começou a dar mais fome ainda dentro de Pedro. O estômago dele começou provavelmente a fazer aquele barulho que geralmente faz a nossa barriga quando estamos com fome e sentimos aquele cheiro delicioso, aquele cheiro maravilhoso. E diz o texto que foi exatamente nesse momento que sobreveio um êxtase. Sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo o objeto como se fosse um grande lençol. Perceba que não era um lençol, mas era um objeto como se fosse um grande lençol, o qual baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. O que aconteceu com Pedro? O que foi esse êxtase? Esse êxtase foi um momento em que Pedro saiu do plano físico e ele foi elevado até um local, ele foi levado como que por espírito, assim dizer, até um local onde há um objeto, como se fosse um lençol, vinha com esses animais. Mas perceba que Pedro ele não estava inconsciente. Esse não é um êxtase que bloqueia o raciocínio de Pedro. Pelo contrário, a fome aperta dentro de Pedro e ele está ciente daquilo que está acontecendo dentro do seu corpo. Ele percebe os animais. E ele, inclusive, lembra da lei. Aqui está o detalhe. Foi uma experiência extraordinária. Mas não como nos dias de hoje. Nós vemos tantas e tantas experiências extraordinárias que nada tem a ver com a lógica e o raciocínio. Coisas tão esdrúxulas. Não foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro lembra da lei. Ele lembra de Deuteronômio 14. Abra sua Bíblia lá. Deuteronômio 14, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: todo animal que tem unhas fendidas, o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. E aqui então a lista passa a mostrar vários animais que atendiam a dois desses requisitos, ou a um deles, mas não atendia aos demais. E então esses são os chamados animais impuros, que o povo de Deus não podia comer naqueles dias, na antiga aliança.
E diz o verso número 21, não comereis nenhum animal que morreu por si, poderás dá-lo ao estrangeiro, que está dentro da tua cidade, para que eu coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Pedro vê os animais. E automaticamente, ele se lembra da lei. Automaticamente ele se lembra da lei. Os animais, Pedro ainda não entendia, e nós iremos ver no próximo sermão, se Deus permitir. Era um símbolo dos gentios, aqueles que de fato eram impuros e não faziam parte da aliança, não pertenciam a Deus, não tinham sido purificados para servirem ao Senhor, separados para servirem a Ele. Pedro ainda não entendia isso. Mas é algo interessante que esta lei em si, ela não quebrava a moralidade. É tal que então, quando Cristo vem, ela muda a sua forma de ser aplicada. Sim, ainda há aquilo que é impuro para o povo de Deus, mas não os animais, aqueles que estão nessa lista. O princípio permanece e a forma de ser obedecido muda, porque Cristo, a substância do pacto, veio. Ora, meus queridos, então comer esses animais passa a ser liberado. Mas Pedro não entendia isso. Ele olha para os animais e diz, não, Senhor. É interessante que ainda em Deuteronômio 14, 21, Deus diz que os animais poderiam ser dados aos estrangeiros, ou seja, não havia um pecado intrínseco em comer o animal. A questão é que Deus disse que o animal não deveria ser comido. Não que havia maldade e pecaminosidade no animal. Deus tinha feito aqueles animais. A questão era de obediência. Mas isso ficava ali na antiga aliança. Pedro não entendia. E é exatamente o que acontece hoje com o dia do Senhor. Era o 7º dia. O princípio permanece. Hoje é o 1º dia. Mas o mandamento, o princípio moral continua o mesmo. É a mesma coisa que acontece com o batismo. Antes era a circuncisão. Agora é o batismo, mas o princípio, o significado permanece. Pedro ainda não entendia essas coisas. Ele tem confusão. E ele bloqueia, como era próprio de Pedro, da sua personalidade impetuosa. Ele vê aqueles animais, a voz falando, levanta-te, Pedro. Afinal de contas, poderíamos aqui ver nos parênteses. Afinal de contas, é meio-dia, você está com fome? Levanta-te, Pedro, mata, come. E ele diz, de modo nenhum, Senhor. Perceba que ele percebe que aquela é uma visão divina. Embora Pedro retruque, ele diz, de modo nenhum, Senhor. Pedro era alguém impetuoso, exatamente como eu e você, que não dizemos com a boca, com palavras audíveis, mas lá no fundo do coração, quando ouvimos a palavra por vezes, dizemos, Senhor, não, isso não. Pedro sou eu e você. Pedro diz, não, Senhor. Mas algo interessante aqui, Pedro, ele está agindo de acordo com a sua consciência. Aquilo que Pedro deveria fazer, a sua consciência estava cativa às Escrituras. E até então era abominável comer aqueles animais. E é exatamente isso que Pedro faz. E perceba que Deus é paciente com Pedro. Ele não descarta totalmente Pedro. Mas diz o texto que 3 vezes aquilo aconteceu e depois o objeto se recolheu. Isso mostra como Deus é paciente com aqueles que, tentando obedecer a Ele, levando cativa a sua consciência e Escritura, ainda que errados. O Senhor Deus é paciente, porque trata-se de uma necessidade de entender melhor as Escrituras, não de uma banalização dela. Sim, é um pecado, mas é um pecado de alguém que está se esforçando para obedecer a Deus. Aqui está Pedro fazendo isso. Deus é paciente com ele.
E nós vemos que Pedro não descarta totalmente essa visão. Ele responde tão prontamente. Ele diz, de modo nenhum, Senhor. Mas aquilo fica na mente de Pedro. Diz o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo, ou seja, sem entender aquela visão, sobre qual seria o significado dela, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, param junto à porta. E então, o Espírito Santo fala com Pedro e diz, estão aí homens que te procuram. Levanta-te, vai, não pergunta, não duvida nada. Eu os enviei. E aqui nos traz a imagem de Pedro. Aquilo afetou Pedro. Embora o ensino, através daquela visão, não tenha convencido Pedro, aquilo mexeu com ele. Afinal de contas, como ele mesmo disse, era o Senhor. Aquilo abalou Pedro. Ele ficou reflexivo. Você fica assim após o sermão? Você conversa acerca do sermão? Você fica refletindo, ainda que você diga lá no íntimo do seu coração, não, Senhor, isso eu não vou fazer. Isso mexe com você e você então vai para casa e reflete. Pedro fica assim. E perceba então a sua obediência. Embora Pedro tão relutantemente, diferente de Cornélio, Cornélio obedece de forma pronta, tem a visão e obedece de forma pronta. Pedro tem a visão e resiste. Mas o Espírito Santo fala com ele. Ele então se apresenta àqueles homens. E então diz que Pedro convida-os a entrar e hospeda-os. Já era um sinal do Senhor trabalhando no coração de Pedro. Pedro hospeda aqueles homens. Ele mostra a obediência, assim como ele aprendeu com o seu mestre. E ele hospeda gentios. Ora, aqui estão diante de nós as duas visões. Aqui está diante de nós as duas reações, para que nós possamos comparar de forma proposital, colocadas aqui pelo Senhor. E que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Em primeiro lugar, maridos, vocês têm lutado pela sua família? Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa. A fé que Deus começou a operar no coração de Cornélio era exatamente a fé que ele transmitia à sua família. Maridos, vocês têm pastoreado o coração das vossas esposas? Ou vocês têm visto elas pedindo socorro espiritual e cruzado os braços? Pedindo ajuda, me ensine. E vocês têm cruzado os braços? Vocês têm orado por ela continuamente, como Cornélio fazia? Certamente, um dos motivos de oração de Cornélio era a sua família. Porque ele servia a Deus com toda a sua casa. Vocês têm orado pelos seus filhos? Não pensem que porque eles foram batizados, necessariamente, eles já estão de forma automática convertidos ao Senhor. Há um labor. Eles precisam ser convertidos. Eles precisam conhecer a Cristo. Eu lembro-me de Mônica, mãe de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, uma mulher piedosa, temente a Deus. E ela chorava e chorava pela conversão de Agostinho. E Agostinho olhava para aquilo e fazia pouco. Ele tripudiava de sua mãe. Até que então ela encontra Ambrósio, um dos outros pais da igreja. E Ambrósio diz, mulher, vai para casa. Porque não é possível que um filho de tantas lágrimas não seja convertido ao Senhor. Não, Ambrósio não quis dizer que necessariamente quando um pai ou uma mãe ora por um filho, ele será convertido. Mas o que ele quis dizer que muito dificilmente um pai ou uma mãe que ora pela conversão de seu filho não será atendido. E depois Agostinho escreve o livro tão conhecido chamado As Confissões de Agostinho. E ele diz o quanto ele se envergonhava, porque
Ele diz que se por um lado ele tripudiava de sua mãe, aquilo mexia com ele. Exatamente como a visão que mexeu com Pedro, aquilo mexia com Agostinho. Ele era ímpio, perverso. Mas o exemplo de sua mãe, as suas lágrimas e a sua oração eram poderosos. Pais, vocês têm orado assim pelos vossos filhos. Vocês têm lutado pela vossa família. Diante do Senhor, continuamente. Perceba o estímulo que o Senhor Deus coloca aqui diante de nós. Cornélio era alguém que continuamente orava. Mas ele então se espanta com a resposta da oração. Perceba que se você então se dedica à oração, algo impressionante, coisas que você não viu, que o coração ainda não conheceu, que os ouvidos não ouviram, podem acontecer. E é exatamente assim que Cornélio fica. Ele fica trêmulo, ele fica temeroso. O grande centurião, o Cornélio que morava numa grande cidade, tinha acesso à cultura daqueles dias. Era um homem culto. Aqui é mostrado como um homem pequeno, diante do Senhor, representado ali pelo anjo. Cornélio, então, está experimentando a resposta das suas orações. E como é maravilhoso. Como você e eu devemos ter diante de nós que o Senhor Deus, Ele responde às orações dos seus servos. Muito pode a oração do servo do Senhor. Ela muito pode seus efeitos. Cornélio, então, lutava pela sua família. E ele se impressiona com a resposta da oração. Essa é a nossa primeira aplicação. Mas, em segundo lugar, nós olhamos aqui e devemos questionar a nossa obediência. Perceba, ninguém é salvo porque ele compra a salvação com a sua obediência. Nós lembramos, estamos chegando em outubro, quando falaremos aí de mais um ano da Reforma Protestante, e lembramos que a salvação é tão somente pela obra de Cristo, a justificação é tão somente pela fé, o sola fide. Mas igualmente verdadeiro, meus queridos, é o efeito dessa fé no coração e na vida de um cristão. Como tem sido a tua obediência à palavra? E aqui nós não podemos nos esconder, meus irmãos. Eu não tenho acesso aos vossos corações, às vossas vidas, mas o Senhor tem. Aqui nós não podemos esconder. A Escritura é como um espelho que nos encontra nus, assim como Adão estava diante de Deus. Como tem sido o teu procedimento em casa? Você é o mesmo que tu és em casa, tu és na igreja? O mesmo que tu és em casa, tu és no trabalho? Como tem sido a tua obediência à palavra? Você tem valorizado as leis que você tem ouvido? A palavra do Senhor? Você tem se esforçado, ainda que com limitações, para obedecer, entendendo que vem do Senhor? Assim como Cornélio, que ouviu o anjo, ainda que ele estava trêmulo, mas ele providenciou que os seus servos fossem até Simão. Você tem sido pronto em obedecer ao Senhor? Você professou a fé. E você disse que serviria a Jesus, que seguiria a Ele. Você tem vivido isso no seu dia a dia? Ou você já esqueceu daquelas palavras que tu disseste diante de Deus da igreja?
que seguiria ao Senhor, que também iria elaborar para que os seus filhos aprendessem a ler, para que lessem as Escrituras, que vocês iriam trazê-los à casa do Senhor. Como a palavra de Deus, ela nos prova. E sim, todos nós aqui, certamente, temos pecado. Todos nós aqui devemos pensar, Senhor, as minhas obras não compram a minha salvação, mas se não tenho sido obediente ao Senhor, tenho ofendido ao Senhor. Tenho mostrado que o valor que eu dou ao Senhor não é aquele valor que eu deveria dar. O valor da salvação de Cristo para mim, o seu sangue não é tão alto quanto deveria ser. Nos arrependamos. O Senhor Deus nos chama ao arrependimento hoje. A mudança é exatamente isso que é o arrependimento, é mudar de conduta, é ir num caminho e voltar-se contra o pecado e para Deus. Essa é a nossa segunda aplicação. A terceira aplicação que temos diante desse texto é exatamente como nós lidamos com a mesa do Senhor. Talvez você não ache tão ligado a esse texto, mas a proporção que Pedro ele começou a morar com Simão, o curtidor, depois ele hospedou esses homens em casa, e nós vamos ver que Pedro vai até a casa de Cornélio, e ele começa a perceber que ele pode ter comunhão com gentios, pessoas que não são judias, que elas não são estranhas, se Deus as alcança. Por mais diferentes que possamos ser, uma vez que estamos em Cristo, nós não somos estranhos uns aos outros. Ele nos une. Ele nos coloca na mesma mesa para comer do mesmo pão, para tomar do seu sangue. Como isso é maravilhoso. Ora, meus irmãos, nós poderíamos ter outras aplicações, mas essas são as principais que podemos tirar desse texto. Você deve defender a sua família, especialmente os maridos e pais, mas também as mães. Talvez as mulheres digam, mas é com o cabeça do lar, é com o esposo, e talvez as mulheres cruzem os braços. Não. Afinal de contas, vocês são chamadas auxiliadoras, e a auxiliadora auxilia. Vocês, mulheres, também devem ajudar em oração os vossos esposos. Foi essa a primeira aplicação que vimos. A segunda aplicação que vimos foi acerca da obediência ao Evangelho que temos ouvido. E a terceira aplicação acerca de como nós deixamos de ser estranhos na mesa do Senhor e passamos a ser próximos. Nós vimos aqui, então, 2 pontos nesse texto, de forma muito clara. A visão entregue a Cornélio e a sua obediência operada pelo Espírito. E a visão entregue a Pedro e a sua obediência, um pouco diferente, mas também operada pelo Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Sim, ó Deus, Tu colocas este maravilhoso conteúdo em vasos de barro, em vasos insignificantes, de um material que não é valoroso, mas a Tua palavra diz que o conteúdo é de ouro. Obrigado, Senhor, por Cristo. Obrigado porque temos a Tua santa instrução, a Tua palavra que é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes, que ela penetra até a alma, até juntas,
dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Como ela revela a intenção dos nossos corações, Senhor, isso é impressionante. Ó Senhor, não temos para onde fugir. Que encontremos o único caminho, que é o arrependimento. Hoje mesmo, nos arrependamos de nossos pecados. Hoje mesmo, possamos inclusive conversar com nossos cônjuges acerca de como temos vivido. Ruminar esse ensino em casa e fazer resoluções para que a semana que hoje se inicia seja uma semana diferente daquilo que temos vivido. Que o Senhor abençoe o teu povo, aplique a tua palavra ao coração do teu povo, Senhor. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.